E aí, galera, beleza? Olha eu aqui mais uma vez para trazer a nossa segunda devocional do mês de junho. Lembrando que durante todo esse mês nós vamos falar sobre o bem e o mal. Então fiquem ligados para que a gente possa aprender mais uma vez aquilo que o Senhor tem para dizer aos nossos corações. E hoje na devocional desse sábado nós vamos falar de quem é o nosso verdadeiro inimigo. Então eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia lá no livro de 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 8. E olha o que a palavra de Deus diz. Estejam atentos, tomem cuidado com o seu grande inimigo, o diabo, que anda como um leão rugindo à sua volta, à procura de alguém para devorá-lo. Permaneçam firmes contra ele e sejam fortes na fé. Lembrem-se de que seus irmãos em Cristo em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Muito tenebroso isso aqui que Pedro escreve, né? Pra gente ficar atento com o nosso verdadeiro inimigo. E ele dá o nome do nosso inimigo. É o diabo. E tem gente que fica até arrepiado nessas horas, né? Gente, ele existe e a gente tem que falar sobre ele. Nós somos batistas e muitas vezes a gente nunca ouve falar sobre o diabo nas nossas igrejas. A gente acha que é só dos nossos irmãos que são mais do fogo, né? Mas não. O diabo existe e nós temos que lutar contra ele. E olha que Pedro deixa muito claro aqui pra nós que nós temos que estar atentos, e ele fala, tomem cuidado com o seu grande inimigo. Então não é pra gente ficar de qualquer jeito, vacilando, vivendo a nossa vida de qualquer forma, achando que nada existe, que tudo é bom, que tudo é legal, tudo é maravilha, e que no final de tudo Deus vai vir e vai salvar todo mundo, independente do que fez, de como é. Não, não é assim que funciona. Nós temos que ficar sempre de olhos muito abertos para lutar contra o mal, para lutar contra o diabo. Olha que legal essa analogia que Pedro faz. Ele fala que o diabo é como um leão. Mas por que ele usa a figura de um leão? O leão, quando ele está na floresta e alguém vem duelar contra ele, alguém vem lutar contra ele, ele pega e dá um rugido bem forte. Se o rugido dele foi muito forte e convenceu o seu inimigo que ele é mais forte do que o inimigo inimigo nem luta, ele vai embora. Ele corre de medo do leão. Mas se o leão tem um rugido mais ou menos, e o inimigo acha que aquele rugido não é muito forte, ele ganha mais força ainda e vem para cima para derrotá-lo. E Pedro fala que o diabo tá assim, ele tá rugindo à nossa volta, ele tá gritando, e se nós estivermos fracos e ficarmos com medo do rugido, nós vamos pecar e nós vamos errar. Mas como é que o inimigo faz isso? Calma, não tô falando que ele vai aparecer na sua frente como um leão para te devorar, não é isso. Ele vai te levar a pecar. Ele vai te levar a fazer o que não agrada ao Senhor. E é o que eu falei naquela primeira devocional. Você tem que ir para a escola, vai ter uma prova muito difícil, só que você passou o final de semana inteiro jogando Free Fire e não conseguiu estudar. E aí você vai pensar, vou mal na prova ou eu vou colar? Vou pescar, né? Como diz aqui na Bahia. E aí, eu faço o quê? E o diabo vai estar ali no teu ouvido, ó. Rapaz, pesque. Todo mundo faz isso. Tua mãe nunca vai saber. É melhor você pescar do que ir para recuperação. E se você estiver fraco, se você não tiver com a fé forte, você vai dar ouvido ao que o mal está falando para você. E como um leão com medo do rugido, você vai ceder o pecado e vai pecar e vai fazer o que não agrada ao Senhor. Mas se você estiver forte, lembrando de tudo aquilo que a gente ensina para vocês, do que o pai e a mãe de vocês ensinam, que a Bíblia fala, quando os pastores pregam, que nós temos que lutar contra o nosso pecado, quando o inimigo rugir, você vai falar, opa, aqui não. Eu errei no final de semana, não estudei, e eu vou arcar com as minhas consequências, vou fazer a prova com o que eu sei, e se eu for bom ou se eu for mal, a culpa é minha por não ter estudado. E aí você vence o seu inimigo. Olha, eu tenho uma segunda história para mostrar para vocês mais ou menos como é que isso funciona e quem é o nosso verdadeiro inimigo. Essa história é muito conhecida por todos nós. Está lá no capítulo 4 do livro de Gênesis. É a história de quando Caim matou Abel. Todo mundo conhece a história de que Deus pediu para que eles levassem as ofertas e Caim levou o fruto que ele colheu e Abel levou a ovelha mais bonita que ele tinha e levou em oferta para o Senhor. E a Bíblia diz que Deus aceitou a oferta de Abel e negou a de Caim. E Caim ficou com muita raiva e por isso ele matou o seu próprio irmão. Caim achou que o seu inimigo era o seu irmão. Caim achou que Deus estava escolhendo Abel
porque Abel podia ser diferente dele, mais bonzinho, mas não era isso. Deus escolheu Abel porque Abel fez aquilo que Deus tinha mandado. E Caim não fez o que Deus tinha mandado. E Caim achou que o seu inimigo era o seu irmão. Tá vendo essa imagem que tá aqui do lado? Muitas vezes nós achamos que o nosso inimigo é a pessoa que tá do nosso lado. Como aqui no Batman vs Superman. Vocês assistiram esse filme? Por boa parte do filme, eles ficam lutando entre si, achando que um é inimigo do outro. E tem uma outra pessoa, enquanto eles estão brigando, estão arquitetando um plano para conseguir derrotar os dois e destruir toda a cidade. Mas eles estão tão cegos em lutar entre si que eles se esquecem de quem é o verdadeiro inimigo deles. Que, na verdade, era ali Lex Luthor que estava construindo algo para matar tanto o Super-Homem quanto o Batman. E quando eles descobrem isso, já é tarde demais e você pode assistir o filme para ver o que vai acontecer. Mas no nosso caso, Caim achou que o seu inimigo era Abel. Mas o seu inimigo era o pecado que estava no seu coração. E olha o que Deus fala para ele em Gênesis 4:7. Se você fizer o que é certo, não será aceito, mas se não fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Então esse é o nosso papel. Nós temos que dominar o nosso pecado e vencer o nosso verdadeiro inimigo, para que nós não venhamos a fazer como Caim ou então como Batman e o Superman, lutar contra o inimigo errado. E aí quando nós demos conta disso tudo, o inimigo já tomou conta do nosso coração e nós estamos em pecado. Então aprenda a lutar contra o seu pecado, que é o seu verdadeiro inimigo, como Pedro ensina. E essas dicas finais de Pedro é o que eu quero deixar para vocês hoje. Permaneçam firmes contra ele e sejam fortes na fé. Se vocês estiverem fortes na fé, firmes contra o diabo, contra o pecado, vocês terão a vitória sobre o seu inimigo. E para falar mais um pouquinho do nosso tema de hoje, o Willan vai trazer para vocês aqui um jogo muito legal que vai te ensinar a vencer os seus inimigos e chegar até Jesus. Então fiquem atentos, prestem atenção, depois siga o passo a passo, jogue com seu pai, com sua mãe, com quem estiver dentro de casa, tire bastante fotos ou então filme, mande para nós que nós queremos ver você fazendo esse jogo, viu? Então preste atenção, fique ligado e agora o Willan vai ensinar vocês esse jogo muito legal. Valeu, galera! Fala galera, beleza? Estamos aqui no CB com mais um desafio para vocês. E nesse desafio a gente vai precisar de alguns materiais que a gente vai disponibilizar aí no link para vocês. Primeiro, algumas fichas, certo? Depois, um tabuleiro que é feito basicamente com lápis e papel. E duas tampinhas que vocês podem confeccionar elas como vocês quiserem. Podem lixar para fazer algum desenho, pode colocar um emblema de algum super-herói que vocês gostam. Eu basicamente gosto do Batman, né? Mas não sei vocês. O Capitão América hoje é mais famoso entre os meninos aí e a Mulher Maravilha entre as meninas. Então vamos lá. Aqui isso aqui é um jogo da vida, certo? Em que você vai ter que enfrentar alguns vilões. E o objetivo desse jogo, pessoal, é chegar em Jesus, o pão da vida. Então vamos lá, o nosso maior super-herói. Vamos dizer que vai começar o jogo. Joaquim Paul, Padre Papel e Tesoura, chegou no primeiro vilão. Primeiro vilão. Primeira pergunta. Qual o maior salmo da Bíblia? Deixa eu ver, deixa eu pensar. Maior salmo da Bíblia. Salmo 119. Acertei. Certo, pessoal? Mas deixa eu só dar uma retomada. Para fazer, vai ter a pergunta e vai ter algumas seleções para vocês. Letra A, Salmo 23. Letra B, Salmo 19. Letra C, Salmo 91. Dentro disso aí eu tenho uma vantagem e tenho uma desvantagem também se eu perder. Certo? Vamos dizer que eu erre lá e fale o Salmo 23. Penalidade. Você foi atacado pelo Venom. Foi atacado pelo Venom. Volte uma casa. Então, eu volto uma casa e volto para a saída novamente.
O objetivo maior é chegar na cruz. Lembrando que cada vilão desse aqui corresponde a uma fichinha que você pegar. Caso você vença um vilão, você pode prosseguir. Caso você perca, você pode regressar e tem outras penalidades aí para vocês também. Então, galera, o jogo é esse aqui, certo? A gente tem as fichas e vamos ter um link que vai ficar aqui embaixo na descrição do vídeo, certo? E é isso aí, galera. Um abraço, fica com Deus e até o próximo desafio.